Bom, galera, continuando aqui as nossas correções, eu tenho aqui a pergunta 5. As ligações químicas nas substâncias K, HCl, KCl e Cl2 são respectivamente. Atenção, tá? Que esses sinaizinhos aqui, ó, S, G, S e G, eles significam só o estado físico da substância. Então é potássio, né, K, sólido, HCl, gasoso, né, que é esse G, KCl, sólido, S, e Cl2, gasoso também. Esse Cl2 aqui, o certo, na folhinha de vocês eu acredito que eu tenha corrigido, é esse 2 bem menorzinho ali, minúsculo, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de ligações? Bom, para fazer isso é fácil, você tem que lembrar só que ligação metálica só acontece entre átomos metálicos, ligação covalente acontece entre hidrogênio e ametais ou só metais, e ligação iônica só acontece entre substâncias que têm metal e ametal no meio. Então, olha só. Primeira substância, K, potássio, sólido. O potássio é um metal. Se é um metal e está se ligando sozinho, então a substância tem um tipo de ligação que é metálica. Isso é bom para a gente, porque a gente já eliminou aqui, ó, as alternativas B, C e E. O composto HCl é um composto formado por hidrogênio e ametal. Bom, hidrogênio e ametal faz ligação covalente. Então, a segunda alternativa seria covalente. A terceira, eu tenho KCl. O K é um metal e o Cl, o cloro, é um ametal. Então, ligação entre metal e ametal só acontece na ligação iônica. Olha só, já chegamos na nossa resposta. A alternativa certa seria a alternativa A. O Cl2 é uma substância que é dois ametais se ligando. Então, se é só ametal se ligando também, ligação covalente, a alternativa A realmente é a nossa alternativa correta. Além disso, no exercício 6 fala o seguinte, ó, nas figuras 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos sem defeitos que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, bom, aqui na primeira questão você vê que tem várias ligações positivas, né, vários átomos positivos, e aqui está escrito nuvens de elétrons. Nuvens de elétrons, mar de elétrons, isso aqui é uma ligação metálica. Enquanto que na figura 2 eu tenho ligações com substâncias positivas e negativas, Quando eu tenho substâncias positivas e negativas ligadas juntinhas assim, nós temos uma ligação iônica que forma íons, cátions e ânions. Então, olha só, a figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Olha só, a substância iônica no estado sólido não conduz a eletricidade. Então, essa aqui está incorreta. B, a figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Vamos lembrar, ó, todo metal conduz corrente elétrica. No caso dessa figura 1, nós temos um metal que realmente é um condutor de corrente elétrica, porque ele é um metal. Então, essa aqui já está correta. C, a figura 1 corresponde a um material que no estado líquido é isolante elétrico. Tanto metal quanto substância iônica no estado líquido não são isolantes, são excelentes condutores de eletricidade. E a figura 2 corresponde a um material que no estado líquido é um isolante elétrico. Não, né? Como nós já falamos, a substância iônica e a substância metálica no estado líquido são excelentes condutores de eletricidade. Além disso, nós temos a questão 7. Foram determinadas algumas propriedades de 3 substâncias disponíveis: o ouro, o fluoreto de potássio e o gás hidrogênio. Os dados experimentais dessas amostras rotuladas como A, B e C estão relatadas na tabela abaixo. Então aqui você tem que lembrar das propriedades das substâncias iônicas, metálicas, e covalentes. Então vamos lá. A substância A, ela não conduz corrente elétrica a 25 graus Celsius. Então vamos lá, ó. Quem que não conduz corrente elétrica em nenhuma situação? Quem não conduz corrente elétrica em nenhuma situação, a gente já sabe que é uma substância meio que covalente. Só que olha só, a 25 graus Celsius a substância está sólida. Então ela pode ser tanto covalente quanto iônica. Ela poderia ser iônica também, a gente vai ter que dar uma olhada nas outras informações dela.
Então, a única substância que conduz corrente elétrica sólida é a substância B. No estado aquoso, ela não consegue conduzir corrente elétrica. Entre substâncias covalentes, substâncias iônicas e metálicas, quais delas não conseguem se dissolver em água? O único que não consegue se dissolver em água é o metal. Olha só, é um cara que conduz corrente elétrica e tem um alto ponto de fusão e de ebulição. Esse cara provavelmente é uma substância metálica. Das substâncias que a gente está analisando, ouro, fluoreto de potássio e hidrogênio, qual desses três é um metal? Bom, o ouro. Então nós já sabemos que a substância B é o ouro. Além disso, a substância A não conduz a corrente elétrica sólida, enquanto que a substância B conduz corrente elétrica sólida. E a substância C não conduz corrente elétrica sólida. As duas não conduzem, então, A e C. No estado aquoso, ou seja, dissolvido em água, a substância A conduz e a substância C não conduz. Além disso, a temperatura de fusão da substância A é bem alta e de ebulição também, enquanto que as temperaturas de fusão e ebulição da substância C são baixas. Então, substâncias que têm pontos de fusão e ebulição mais baixos geralmente são substâncias covalentes, e substâncias que conduzem corrente elétrica líquidas e que têm pontos de fusão e ebulição altos geralmente são substâncias iônicas. Bom, entre os compostos que nós temos, o único composto iônico é o fluoreto de potássio e o único composto covalente é o H2. Logo, a substância A é o fluoreto de potássio e a substância C é o gás hidrogênio. Agora, na nossa última questão número 8, relacione. Aqui você vai ter que relacionar os tipos de ligação da coluna à esquerda, né, com a coluna da direita. Então, olha só, eu tenho NaCl, sal de cozinha. NaCl, como vocês já sabem, é um metal e uma metal, então é ligação iônica. Nós temos aqui o 1. Então, ligação iônica é a substância 1. H2S, que já foi realizado antes, a gente sabe que é um ametal ligado com hidrogênio. Então, é uma ligação covalente, número 2. E latão, uma liga metálica de cobre e zinco, é uma substância metálica, então 3. E é isso, pessoal, apenas isso. Esses são alguns dos pontos que vão ser cobrados em prova, tá joia? Alguns não, todos os pontos que vão ser cobrados em provas estão abordados dentro dessa folhinha aqui. Então, por hoje é só, até a próxima oportunidade e falou!